Olá, turma, tudo bom? Boa tarde para vocês. Aqui é o professor Alexandre Ferreira, de Matemática, e hoje a gente vai continuar a falar sobre as propriedades da potenciação. Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante. Tem muitos alunos aí que ainda estão só colocando o nome aqui na publicação e não estão fazendo atividade. E pior, tem outros alunos que eu vejo todo dia online no Facebook falando as coisas, postando, mas nem colocar o nome aqui colocam. Então, gente, só está ganhando aí a frequência quem está fazendo essas atividades, dê importância para isso, certo? Então vamos lá. Na aula passada eu falei de duas propriedades, que é a multiplicação de mesma base e a divisão de mesma base na potenciação. Na propriedade 1, a gente conserva a base e soma os expoentes, tá certo? E na propriedade 2, nós conservamos a base também, mas subtraímos esses expoentes. Então, com essa lembrança, a gente pode resolver o exercício da aula passada, que eu deixei para vocês. Nós temos aí 8 elevado a 4 vezes 8 elevado a 5. Nós conservamos o 8 e somamos 4 mais 5. E aí fica 8 elevado a 9. Na letra B, 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 6. Conservo 10. 7 mais 6 fica 10 elevado a 13. Na letra C, nós temos 15, nós temos 3 números 15 aí se multiplicando. A gente conserva o 15, que é a base, são bases todas iguais, né? E soma o 7 mais 5 mais 6, que dá 18. Então, fica 15 elevado a 18. Bastante fácil, né? Quando é multiplicação, basta somar. Já nas três últimas, não é multiplicação, é divisão. Então, nesse caso, nós vamos subtrair. Então, 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 5, conserva o 6 e faz 7 menos 5. Resultado, 6 elevado ao quadrado. Né? Na letra E, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 10, conserva o 10, faz 7 menos 10. Detalhe, não é 10 menos 7, 7 menos 10, é sempre o primeiro menos o segundo. E aí, nesse caso, o resultado vai ser negativo, porque o 7 é menor do que o 10. O resultado é 10 elevado a menos 3. E na letra F, 18 elevado a 15 dividido por 18 elevado a 15, subtrai o 15 pelo próprio 15, fica 18 elevado a 0. E a gente já sabe que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá certo? Vejam bem, gente, nessas questões sempre as bases são iguais. Essas propriedades só valem se as bases forem iguais. Correto? Muito bem, vamos então para a aula de hoje, que é a propriedade 3, potência da potência. Como assim potência da potência? É quando nós temos duas potências, literalmente, dois expoentes. E aqui, então, nós temos uma base qualquer elevado a m, que está elevado também, tudo isso, a n, tá certo? Resultado, nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Agora é multiplicação, tá certo? Os expoentes se multiplicam. Então, quando temos uma potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Vamos ver, então, alguns exemplos. O primeiro, 6 elevado a 2, e também tudo isso está elevado a 5. O que eu faço, então? Eu conservo a base, que é o 6, e multiplico os expoentes, tá certo? Fica, então, 2 vezes 5, resultado, 6 elevado a 10. Correto, gente? Muito bem. Segundo exemplo, 5 elevado a 4 e tudo isso elevado a 3. Então, nós temos aí 5 elevado a 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, então o resultado é 5 elevado a 12. Perfeito. Então, a gente chegou à conclusão que 5 elevado a 4 elevado a 3 vai ser 5 elevado a 12. Mas por que isso, professor? Vamos ver uma maneira diferente de fazer. Esse 5 elevado a 4 está elevado a 3, como vocês podem observar aqui. Ou seja, quem é que se repete e quantas vezes? Quem se repete é o 5 elevado a 4, né? Quantas vezes?
3, porque ele é o expoente. Então, nós temos aí nada mais do que 5 elevado a 4, vezes 5 elevado a 4, vezes 5 elevado a 4. Correto? Só que a gente já viu na propriedade 1 que isso é uma multiplicação de mesma base. Ou seja, eu posso simplesmente conservar o 5 e somar os expoentes. 4 mais 4 mais 4. Resultado, 5 elevado a 12. Então, essa é a justificativa da propriedade 3 ser verdadeira. Tá bom, gente? Vamos então para a propriedade 4, potência de fração. Na potência de fração, nós temos aí uma fração, né, que tem numerador e denominador, elevado a um expoente qualquer. Para a gente resolver isso, basta a gente calcular separadamente a potência do numerador e a potência do denominador, com esse mesmo expoente que estava aqui fora. Então, na potência de fração, podemos calcular as potências do numerador e do denominador separadamente. Vocês vão ver que isso facilita bastante a conta. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos 5 sobre 6, que está elevado ao quadrado, tá certo? 5 sobre 6 vezes 5 sobre 6 não é uma conta tão difícil de fazer. No entanto, a gente pode facilitar ela fazendo da seguinte forma. Ao invés de fazer 5 vezes 6 vezes 5 vezes 6, faz 5 elevado ao quadrado, que é o mesmo número daqui, e 6 elevado ao quadrado, que também é o mesmo daqui. Correto? 5 ao quadrado eu sei que é 25. E 6 ao quadrado eu sei que é 36. Então, o resultado vai ser igual a 25 sobre 36. Perfeito? Vamos ver outro exemplo. 3 sobre 2, tudo isso elevado a 4. Então, para facilitar a minha conta, ao invés de eu fazer 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, eu posso fazer 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Porque é mais fácil fazer. Eu sei quanto é 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então, resultado, 81 sobre 16. Beleza? Vamos então para a próxima propriedade. Propriedade 5, expoente negativo. Essa daqui é boa. Nós temos duas formas de ver essa propriedade. Na primeira, nós temos aí uma fração elevado a um expoente negativo, tá certo? E aí você observa que fica da seguinte forma, b sobre a elevado a n. Por que ficou assim? Observa que o a foi lá para baixo, né? O numerador virou denominador, e o b foi lá para cima. O denominador virou numerador. E o n era menos n, virou apenas n. Por que isso, gente? Porque eu não sei fazer conta com um expoente negativo. Então, eu preciso fazer com que ele vire positivo, esse expoente. Tá certo? E aí, para isso, eu inverto as duas. Olha, o a vai lá para baixo e o b vai lá para cima. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Tá certo? Uma outra forma também é quando tem um número elevado, apenas um número, né, não uma fração, elevado a um expoente negativo. Observa que essa expressão todinha veio aqui para baixo, né? Só que o n ele mudou de sinal e apareceu um 1 aqui. Por que isso acontece? Porque, olha, b nada mais é do que b sobre 1. Então, quando eu inverter, né, o de cima for para baixo e o de baixo for para cima, esse 1zinho aqui vai lá para cima e esse b vem aqui para baixo, tá certo? Por quê? Porque qualquer número é divisível por 1, correto? Outra explicação também é que o 1 elevado a n é 1. 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, é por isso que o 1 aparece aqui sozinho, e não fica 1 elevado a n, porque vai dar 1 de qualquer forma, tá certo? Então, nós temos aí que com expoente negativo nós podemos ter essas duas formas. E em uma potência de expoente negativo, nós invertemos o numerador com o denominador e trocamos o sinal do expoente.
Parece difícil, mas não é. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho lá o mesmo exemplo anterior, só que agora com o expoente negativo. 5 sobre 6 elevado a menos 2. Eu não sei quanto é 5 elevado a menos 2, nem 6 elevado a menos 2. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Vai ficar 6 em cima e 5 embaixo. Olha, trocou, não foi? E também trocou o sinal. O 2, que era negativo, agora está positivo. E agora sim eu consigo resolver. Porque eu sei que isso daqui, pela propriedade anterior, vai ser igual a 6 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36 e 5 ao quadrado é igual a 25. Perfeito? Então eu consegui resolver agora, invertendo a fração. E agora, quando não tem fração, 2 elevado a menos 4, isso significa que esse 2 elevado a 4 vai lá para cima e fica um 1, desculpa, vai lá para baixo e fica um 1 lá em cima, tá certo? 2 elevado a 4 eu sei resolver. 2 elevado a 4 é 16. Então, o resultado dá 1 sobre 16. Perfeito, gente. Então, para a gente compreender melhor, tem aí um exercício, correto? Para vocês fazerem. Bastante exercícios, são aí 14 ao todo, na verdade. E aí eu gostaria que vocês fizessem, me mandassem aí pela publicação ou pelo Messenger, como vocês preferirem. Perfeito, gente. Então é isso, vou ficar aqui online até às 16 horas. Um grande abraço. Tirem suas dúvidas, lembra o que eu falo, só tem dúvida quem estuda. Quem não estuda não tem dúvida, então tirem suas dúvidas e até a próxima aula. Grande abraço.